Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, a sua segunda-feira. Que seja maravilhosa, cheia de favor. Feliz segunda-feira para você. Com todo o favor que você precisa. Que a sua vida seja altamente abençoada, altamente favorecida por Deus. E será. Se você crer, creia que a bênção do Senhor está sobre você. A Bíblia fala em Zacarias que o menor será como Davi. Então você vai possuir esta unção para a sua vida. Eu gosto muito quando eu leio, mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra. Olha isso aqui, eu amo ler isso aqui. Para que não apagues a lâmpada de Israel. Levante-se com essa decisão de que você vai ser como esta lâmpada aqui, ó. Na sua casa, no seu trabalho. Pois eles enxergavam Davi assim. Davi era a lâmpada de Israel. E você pode ser essa lâmpada, essa luz brilhante na sua casa, na sua família. Esse ponto de segurança, sabe? Aquela pessoa que tem sempre um bom conselho, uma boa influência, uma boa direção. Davi, para que não apagues a lâmpada de Israel. Você é como a lâmpada de Israel. Não, você não vai mais à guerra. Porque nós não podemos permitir que apague a lâmpada de Israel. Gente, isso é forte demais. Não, eu amo Davi, né? Quem não ama Davi? Eu sempre falo que Davi precisa ser estudado. Porque o comportamento que ele deixou para nós é incrível. O amor dele por Deus. Como que ele se tornou essa pessoa que era vista como a lâmpada de Israel? Um homem foi chamado de a lâmpada de Israel. Porque ele vivia envolvido com Deus, ele andava com Deus, ele vivia na presença de Deus, Deus era a sua prioridade, ele amava a companhia, a presença do Senhor, ele tinha intimidade com Deus. É só ler os Salmos. Mas os homens disseram: não faças isso, se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. Um homem que vale por 10.000, se isso acontecer uma vez, acontece de novo. Basta eu ter o foco certo, eu perseguir a coisa certa, eu ter a visão certa. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero viver desta maneira, ser esta pessoa. Eu quero esta unção. Eu quero representar isto aqui no reino de Deus, na vida das pessoas. Eu quero esta unção que me leva a valer por 10.000. Se Davi valeu por 10.000, e a Bíblia diz que o menor será como Davi, você não pode valer por 10.000? Em sabedoria, criatividade, discernimento, capacidade, estrutura. Você não pode ser a lâmpada da sua casa, do seu trabalho,
do lugar em que você está? Ei, ouça a palavra do Senhor, possua. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. O Araúna queria favorecer o Davi em relação ao sacrifício dele. Mas aqui ele falou, não, eu não vou oferecer ao meu Senhor sacrifícios que não me custem nada. O Araúna ofereceu tudo. A terra, os bois, tudo, a lenha. E ele falou, não, aí não é sacrifício. Aí não é sacrifício. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Não. Eu vou pagar o preço justo. Eu vou sacrificar onde eu tenho que sacrificar. Eu vou pagar o que eu tenho que pagar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Para Deus, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar para honrar o meu Senhor. Isso aqui, ó. Essa aqui é a cabeça certa. Isso aqui é o que o Senhor espera de nós. Esse é o comportamento, é a atitude, é o que Deus espera que saia de nós. Ele espera que você tenha essa postura, que você deseje mais do que nunca ser essa lâmpada onde você está, valer por 10 mil. Não oferecer ao Senhor qualquer coisa, nunca, nunca. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o quê? O soberano de Israel, meu povo. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. De onde Davi foi tirado? Do curral, de trás das ovelhas, das pastagens. Para quê? Para ser o quê? Para ser o soberano daquela nação. E por que o Senhor o escolheu? Porque ele tinha um coração segundo o dele, capaz de obedecer. E foi Davi que disse que Deus pode levantar, tornar grande qualquer pessoa. Porque ele foi essa pessoa que o Senhor tirou do nada. E ele decidiu ser esse instrumento nas mãos de Deus. Ele entendeu o propósito da promoção. O propósito era ser a lâmpada daquela nação, era valer por 10 mil. Era dar o bom exemplo de nunca oferecer a Deus algo que não custa nada. Entender que tudo era, sempre tem que ser, era para Deus, tem que ser para Deus. É interessante que eu vejo Davi, quando ele está fazendo aquela oferta enorme para o templo, ele para e fala assim, quem sou eu para fazer uma oferta desse tamanho? Quem sou eu? Tudo vem das suas mãos. Nós só devolvemos ao Senhor. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos, está vendo? Quando Deus é com uma pessoa porque você dá condições para ele ser, é isso que acontece. Ele dá vitória, ele elimina inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Por que Deus tornaria algumas pessoas importantes e famosas? Para aumentar o ego delas? Porque, foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Davi defendeu aquelas ovelhas quando ele estava no pasto com a vida dele. E o Senhor entendeu que então ele ia fazer o mesmo pela nação. Nós mostramos nosso coração nas mínimas coisas para Deus. Quando você é fiel no pouco, você mostra para Deus que Ele pode colocar você no muito. Entendeu? Mas quando você não é fiel no pouco, você já está mostrando para Deus que se Ele te promover, vai potencializar aquele comportamento
infantil, arrogante, orgulhoso. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. O Senhor prometeu paz a Israel. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Uau! Aqui ele foi fazendo promessas para a nação, promessas para Davi, para a descendência de Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, mas com açoites aplicados, olha aqui, ó. Eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca, quer dizer, eu lido com o pecado, mas não abandono. Isso é maravilhoso. Como um pai, ele lida com os nossos erros. Porque eu só repreendo, ele disse, aquele que eu amo. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Porque Saul rejeitou o Senhor, rejeitou a palavra do Senhor. E quando você, ele mesmo, o próprio Deus disse através de Samuel, você rejeitou a palavra do Senhor. Então o Senhor o rejeitará. Como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Quem é que tira os inimigos do nosso caminho? Quem é que tira os Saús do nosso caminho? Deus. Davi não precisou levantar um dedo. Deus fez a obra. Porque os inimigos de Davi, Deus deixou bem claro que ele ia lidar com eles. E tinha inimigos que Davi lutou contra eles, mas contra Saul Deus nunca deixou. Porque aquele era o teste, era a bacia de lavar de Davi. E Deus é quem resolveu aquilo. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O Senhor fez uma promessa. E aqui já fala do Senhor Jesus, porque Jesus, o descendente de Davi. Gente, que honra! Que honra! E esse homem fez por onde? Esse homem pagou o preço certo para chegar nesse lugar. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse, desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Mas escolhi Davi, escolhi um homem. Eu não escolhi um lugar, eu escolhi um homem. Ai, meu Deus. Para governar Israel, meu povo. Meu pai tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Sim, Davi estava no seu palácio e olhou, eu moro num palácio e a arca do Senhor está numa tenda. Eu quero construir algo magnífico para o meu Deus. Esse era o pensamento dele. Porque você sabe que não foi Davi que buscou construir um palácio para ele. Foi Hirão que decidiu construir e ele entendeu que era Deus confirmando ali o seu reinado. Mas Davi é que quis construir um templo para o Senhor. Davi patrocinou a construção. Davi foi a lâmpada de Israel. Davi valeu por 10.000. Davi não ofereceu ao Senhor sacrifícios que não custam nada. Davi foi fiel até o fim. Davi deu condições para que Deus cumprisse com propósito
na vida dele e o honrasse. E nós temos uma admiração profunda por Davi, porque Davi honrou a Deus. Ele honrou a Deus todos os dias da vida dele. Você quer um resultado tão grandioso assim? Honre a Deus! Honre a Deus! Porque é isso que Deus faz. Tirou do Saul e deu para ele. Deu a ele poder para governar. Colocou o filho dele no trono, que foi uma era gloriosa. Davi foi o que terminou de conquistar todo o território que Deus havia dado, porque o Senhor era com ele. A Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi, eliminou os inimigos de Davi, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus. E quando uma pessoa decide ter este coração decidido a obedecer a Deus, custe o que custar, Deus pode erguê-la, Deus pode promovê-la, Deus pode honrá-la, e ela se torna essa lâmpada, esse instrumento, essa pessoa com uma unção tão grande que vale por 10.000. Essa pessoa que recebe de Deus uma promessa permanente. Ei, ouça a palavra do Senhor e se aproxime dele. O que ele quer? Ele quer que você se aproxime dele, porque intimidade gera santidade, que gera autoridade. E Davi entendia bem, muito bem disso aqui. Ele vivia uma vida próxima de Deus, íntima. Ele foi íntimo de Deus. E isso gerou santidade, temor. E lhe deu autoridade, poder e uma vida vitoriosa. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho e é amado. Foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar e dominar. Fale todos os dias, obedeça a ordem simples. Faça o que você sabe que Deus espera. Sabe aquelas ordens simples? Davi foi essa pessoa que obedecia a ordem simples e foi colocado no mais alto posto e honrado por Deus em tudo. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei de Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão. No 25º dia do 12º mês, ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra, mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. Com tantos reis aprisionados, pois esse rei, quando subiu ao poder, decidiu tirar quem? Um descendente de Davi da prisão. Por quê? Porque havia uma promessa e a promessa não falha. Havia uma promessa e a promessa não falha. Havia uma promessa e a promessa não falha. Eu acabei de ler para você que o Senhor prometeu a ele que nunca ia faltar um descendente dele no trono. Pois esse homem foi preso. Ficou 37 anos. Parecia que ele nunca ia sair de lá. Mas quando você faz a coisa certa, você afeta seus descendentes. Eu sempre falo, as guerras que nós lutamos, nossos filhos não terão que lutar. Pois Davi lutou as guerras certas.
E ele abençoou todos os descendentes dele. Parecia que Joaquim não quer sair da prisão. Mas um dia, com tantos reis, esse rei decidiu, esse rei ímpio, ele decidiu, por quê? Porque Deus estava ali. Foi a mão bondosa do Senhor, foi o favor do Senhor. O favor do Senhor ali alcançou um descendente de Davi, usando aquele rei. Esse rei tira ele da prisão. Tirou Joaquim da prisão. Tirou as vestes de prisão. Colocou ele na mesa dele e deu uma pensão vitalícia. Pelo resto da vida ele comeu à mesa do rei e recebeu aquela pensão. Está aqui. Deus está falando com você. Ele te fez promessas e a promessa não falha. Talvez parece, como parecia para Joaquim. 37 anos preso, vou morrer aqui. Não vai. Não vai. Quando Deus nos faz promessas, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ei, chegou a hora de você sair dessa prisão. Chegou a hora de você tirar as vestes de prisioneiro. Chegou a hora de você se sentar à mesa do rei e ser beneficiado, favorecido. Você será altamente favorecido. Você será. Eu tenho certeza que Deus está tirando alguém da prisão. Eu tenho certeza que chegou a hora de você tirar essas vestes de prisioneiro. E chegou a hora de você ocupar esse lugar de honra. Chegou a hora de você ocupar um lugar de honra e receber o favor do Senhor como nunca. Creia. Lembra que após a 10ª praga, aquele povo, os egípcios, estavam enterrando os seus filhos, os primogênitos. Mas Deus havia falado para Abraão lá, 430 anos, que o povo ia ser escravo numa terra estranha. Mas depois ia sair. Deus ia tratar com quem havia escravizado o povo dele e ia despojar aquele povo de tal maneira que o seu povo ia sair de mãos cheias, com muitos bens. Pois Deus fez com que os egípcios favorecessem Israel. Israel saiu de mãos cheias. Os israelitas seguiram as instruções de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Foi assim que eles despojaram os egípcios. Eles não tiveram que arrancar nada de ninguém. Os egípcios simplesmente entregavam. Eles pediam, os egípcios entregavam. Deus despojou aquela nação. Num dia, Israel era a nação escrava, que não tinha nada. No dia seguinte, estava livre e se o Egito era a nação mais poderosa e rica, então agora, após ter entregado toda a sua riqueza para Israel, Israel era a nação mais rica e poderosa. É isso que Deus faz. Ele tira do ímpio e põe na mão do justo. Ele pode tornar grande qualquer pessoa que crê nele, que se submete a ele. Ele tira da prisão, porque ele fez uma promessa. Ele tira as roupas de prisioneiro, ele coloca numa mesa de honra, ele favorece. Esse é o nosso Deus. E ele está falando com você aqui hoje. Se você crer, é o que você vai viver. Favor, honra, liberdade, uma mudança radical na sua vida. Chega de roupas de prisioneiro. Deus está tirando você da prisão. Não sei que prisão é essa. Financeira? Familiar? De uma enfermidade? Eu não sei. Mas toma posse. Deus está tirando você da prisão. As roupas de prisioneiro.
E ele vai honrar você, exaltar você e colocá-lo numa mesa de honra. E vai te favorecer. Ele vai tirar do ímpio. O ímpio não vai entender por que ele está favorecendo você. Talvez Evil-Merodach não entendeu porque que ele sentiu de favorecer Joaquim. Mas nós sabemos por quê. E com certeza Joaquim também. O povo viu. E sabe o que é lindo? É que quando Joaquim foi tirado da prisão, aquilo foi um sinal para o remanescente de Israel do que Deus ia fazer. Aquilo deu esperança para outras pessoas. Porque quando a gente dá condições para Deus fazer na nossa vida, enche outras pessoas de esperança. Deus vai fazer na sua vida e vai encher muitas pessoas de esperança. Deus vai te favorecer altamente. Apenas creia e toma posse. Porque é liberdade e favor que Deus tem para você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo, que essa palavra tenha mudado a vida dessa pessoa, Senhor. Que tenha entrado de tal maneira que a forma dela pensar, ver a vida, se mover, tenha já mudado. Porque quando muda dentro, muda fora. Que ela tenha recebido a palavra e crido, possuído, que ela segure com toda a força, porque é isso que o Senhor tem para ela, liberdade e favorecimento. Ela vai sair de algo que tem escravizado e o Senhor vai favorecê-la de uma maneira inacreditável para que o seu nome seja glorificado e muitas pessoas sejam encorajadas. Eu abençoo, Senhor, lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração e declaro sobre cada pessoa que ora comigo o impossível, favorecimento, grande favor para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo favor nas finanças, nos negócios, que essa pessoa seja favorecida em tudo que ela fizer e onde esse programa, o som da minha voz estiver chegando, que pessoas, Senhor, já tenham se levantado com essa fé viva, com essa confiança, com essa segurança, que já possa tocar na sua vitória pela fé. Que ela toque pela fé, porque o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo, eu creio nisso. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, Senhor. Eu te glorifico por sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde estamos. Hoje a reunião do melhor da terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta, mas é Ele que sustenta também. Esteja entre nós, tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.